Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, senhores senadores, senhoras senadoras, advogados de defesa e de acusação. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de começar esse meu discurso felicitando Vossa Excelência pela postura ética, equilibrada, de um verdadeiro jurisconsulto, de um homem da justiça, que ao presidir ao Senado deu lições de moderação, de senso político e de engajamento com o processo de harmonia que todos nós buscamos no nosso país, não só na sua fisionomia, como nos seus gestos, nas suas palavras. Vossa Excelência conquistou o plenário desta casa e temos certeza absoluta que quando fizermos a história deste episódio, Vossa Excelência estará no patamar mais alto como padrão ético, de decência e de honestidade na condução dos trabalhos desta casa em período tão difícil. Senhor presidente, o procedimento do impeachment chega à etapa final. Cada senadora e cada senador emitirá seu juízo individual sobre tudo o que for apresentado até agora. São 81 votos, 81 cabeças, 81 formas de ver esse processo e apresentar as razões dos votos que serão dados ao final. Apesar dessa pluralidade, a decisão final do Senado só poderá ser uma, e será uma entre duas possibilidades. Ou a presidente da República será absolvida, ou ela será condenada pela prática de crime de responsabilidade. A defesa da presidente tem afirmado que existe um golpe, porque não haveria crime de responsabilidade. Ora, por mais respeitável que seja a estratégia da defesa, ela não pode antecipar o resultado do julgamento. Evidentemente, esse debate tomou conta da sociedade brasileira. A discussão sobre se há ou não crime de responsabilidade tomou o centro do debate público. Vozes autorizadas têm se manifestado em um e em outro sentido. Se isso evidencia que há uma dúvida razoável na sociedade quanto ao enquadramento dos fatos como crime de responsabilidade, isso também evidencia que com toda clareza que não estamos nesse processo cuidando de um mero pretexto para derrubar o governo. Ressalto que a dúvida não recai sobre a existência dos fatos. O que há é uma divergência quanto à sua interpretação. Por isso, a Constituição Federal atribui ao Senado o papel de tribunal do impeachment. Cabe a esta casa analisar os fatos, interpretá-los à luz da Constituição e decidir se estamos ou não diante de crime de responsabilidade no caso concreto. É assim que funciona desde a Constituição da República de 1891. Não estamos mudando a regra do jogo por ocasião deste julgamento. Essa é uma das razões porque não estamos diante de um golpe. De acordo com a Constituição de 1988, a condenação ocorre se ao menos 54 senadores e senadoras votarem a favor do impeachment, ou seja, a Carta Magna estabelece que não é qualquer maioria parlamentar que pode derrubar o titular do Poder Executivo. Não é sequer a maioria absoluta, é necessária a maioria qualificada de 2/3 dos membros, 2/3 dos deputados para que a denúncia seja admitida e processada, 2/3 dos senadores para o juízo condenatório. É importante dizer isso, porque esse quórum de 2/3 se justifica por razões importantes. Ele serve para dar estabilidade ao exercício da presidência da República, quando o governo não conta ou deixa de contar com o apoio de uma simples maioria parlamentar.
Ele impede, se não dificulta e muito, a deposição de um presidente quando as razões para seu afastamento não são extremamente graves. A decisão final que o Senado Federal adotar será irrecorrível. Significa dizer que não há uma instância superior que possa rever o mérito, o conteúdo da decisão. Os inconformados até poderão tentar a anulação desse processo no judiciário brasileiro, assim como já estão levando o caso a instâncias internacionais. É um direito que a própria Constituição Federal lhes garante. O julgamento do Senado Federal, como todo o processo de impeachment, é jurídico-político, ou seja, nem só jurídico, nem só político. Significa dizer que, pelo aspecto jurídico, é preciso haver a comprovação de fatos ilícitos que se enquadrem como crimes de responsabilidade. Pelo lado político, fazer uma avaliação da dimensão do dano causado para os interesses do país e da sociedade e verificar qual das duas soluções possíveis, absolvição ou condenação, será mais adequada para proteger esses interesses daqui para frente. O impeachment cuida de uma infração que, apesar de ter o nome de crime de responsabilidade, não leva o governante à prisão. Trata-se de uma infração de natureza política, como bem nos ensina o saudoso jurista Paulo Brossard. É uma violação às regras e princípios constitucionais mais caros ao funcionamento do Estado brasileiro. O impeachment existe como um mecanismo de defesa da Constituição. É, por isso, um instrumento fundamental da democracia. O que está em jogo é a responsabilidade política do governante e não a sua responsabilidade penal. Por isso, os critérios do julgamento não são os mesmos usados por um tribunal judiciário. E, por isso, as sanções aplicáveis pelo Senado são políticas. O exercício abusivo do poder pela presidente Dilma Rousseff ficou sobejamente demonstrado ao longo de todo esse processo, notadamente no relatório elaborado pelo senador Antônio Anastasia e aprovado pela Comissão Especial. Os decretos de abertura de créditos suplementares já foram aqui amplamente discutidos e eu não quero entrar nesses detalhes. Como também os créditos suplementares, que também foram amplamente discutidos e explicados pela defesa e também pela acusação. As chamadas pedaladas fiscais e, como ficaram conhecidas, retenções de repasse pelo Tesouro Nacional de crédito dos bancos públicos. Que resta claro que houve realmente um adiantamento pelos bancos públicos das subvenções do Plano Safra, configurando a operação de crédito proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por um banco público, digo melhor. É certo que o governo errou ao subdimensionar insistentemente uma crise econômica de grandes proporções que já se anunciava, ao não reconhecer a urgência de medidas necessárias para enfrentá-la. Também errou ao criar uma falsa sensação de que a situação econômica do país era melhor do que realmente era, assim como fazer a propaganda de um cenário que simplesmente não existia. Estamos tratando aqui de temas cruciais para a condução da política do governo. Não são meros atos de gestão, nem mesmo temas da esfera decisória dos escalões inferiores. É o tamanho da dívida pública, é a capacidade do governo realizar programas sociais e investimentos. Enfim, são essas as questões de fundo que estavam em jogo. A presidente evidenciou em seu depoimento que não estava alheia a tudo isso. Pelo contrário, mostrou conhecer que o seu governo adotava essa prática e, mais que isso, manifestou que concordava com elas, tendo adotado postura diferente apenas após a decisão definitiva do Tribunal de Contas da União. A acusação, senhor presidente, é de que houve ilegalidade no tratamento das contas públicas. Não resta dúvida, em nosso juízo, de que a presidente da República agiu com abuso de poder político, violando a lei orçamentária, as prerrogativas do Congresso Nacional, a Constituição da República, desestabilizando o regime de responsabilidade fiscal. Senhor presidente, peço a publicação na íntegra do meu discurso. Pois não.